Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha no estádio Rei Pelé em Maceió, CSA 0, Vasco 0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, resultado pro final do jogo até razoável pro Vasco, não vou dizer que foi bom porque o Vasco dominou o jogo todo. Vou falar dessa partida, vou falar dos erros do Diniz mais uma vez, nas substituições, na escalação inicial, depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso, ó, já tá no ar aí pra gente trocar aquela ideia. Então, galera, o Vasco hoje fez um jogo bom, primeiro tempo bom mais uma vez, parece que a equipe com fôlego, uma equipe diferente, uma equipe que consegue dominar o adversário, teve posse de bola, teve domínio no campo de ataque, né? Não foi um domínio vazio no campo defensivo, com bolas roladas para trás, o Vasco conseguiu avançar bastante. Os pontos negativos ali do primeiro tempo, para não dizer aí principalmente da escalação inicial do João Vitor, que eu não entendi absolutamente nada, foi justamente o João Vitor pelo lado direito, arrancando muito com a bola sozinho e proporcionando contra-ataques para o CSA, uma equipe fraca, uma equipe de Série C mesmo, condizente ao nível de atuação da equipe de Alagoas, e o Vasco não soube se aproveitar disso, principalmente no primeiro tempo, quando essa equipe do Vasco tem fôlego e consegue dominar o adversário, como fez no Beira-Rio, consegue ter mais chances, mais possibilidades, mas também não foi um caminhão de oportunidades que o Vasco teve, não. O Vasco teve mais chances de gol, o Vasco teve mais domínio de jogo, o Tietê e o Hugo Moura dando aquela consistência ali no meio campo, para o Vasco conseguir apertar o CSA para dentro do seu campo, mas a equipe do CSA foi uma equipe bem postada, talvez aí dos últimos adversários do Vasco, talvez não, com certeza dos últimos adversários do Vasco, foi o que mais respeitou o Vasco, mais se defendeu, mais ficou atrás e chamou o Vasco para cima. E aí a gente tem logo uma exposição de mais um defeito do Vasco, que é a equipe conseguir ter o domínio e, o mais importante, finalizar bem, finalizar com perigo. A gente tem nosso centroavante em fase péssima, que é o Verratti. Tudo que acontece com o Verratti hoje dá errado, nada dá certo, mesmo as chances mais claras ele consegue errar, toma decisões erradas. Nuno Moreira caindo muito de rendimento, perdeu ali no primeiro tempo uns lances bobos também, no segundo tempo completamente esgotado fisicamente. Mas o Vasco no primeiro tempo com o Nuno Moreira se embolando com o David ali pelo lado esquerdo, também não gostei muito dessa variação aí da substituição do Nuno Moreira pelo Felipe Coutinho, e os dois ali não conseguindo, o David e o Nuno Moreira não se entendendo ali pelo lado esquerdo, o Nuno que era para ficar mais centralizado, mais fazendo a posição de armador. O Vasco foi meio confuso no primeiro tempo, explorando demais os lados do campo. A gente sempre fala, a forma mais fácil de se chegar ao gol adversário é pelos lados, mas o Vasco abusou demais de jogadas laterais. O Vasco tinha que tentar jogar um pouco mais por dentro para tentar abrir, espaçar um pouco mais a equipe do CSA. O Vasco jogando demais pelo lado direito e pelo lado esquerdo, até que variou bem, o Vasco ficou exposto no sentido de o CSA marcar o Verratti na área, porque era cruzamento o tempo inteiro. Esse tipo de variação é importante, o Felipe Coutinho no segundo tempo até ajudou o Vasco a mudar isso. Vou falar mais aqui do segundo tempo. Então o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo de imposição de uma equipe que é de Série A contra uma equipe que é de Série C, não é nenhuma surpresa, tudo tranquilo até aí. E o Vasco não soube, mais uma vez, assim como o contra o Internacional, assim como o Del Valle em casa e assim como o Grêmio em casa, o Vasco não soube aproveitar as chances de novo de gol. Não foram chances tão claras como nos últimos jogos, mas perdeu chances de gol de novo. De uma afobação, de uma falta de capricho absurdo do Vasco. Então no segundo tempo o Vasco volta com o Thiago Mendes no lugar do Maurício Lemos amarelado, né? Maurício Lemos fez a dupla de zaga junto com o João Vitor, e o Vasco consegue jogar mais pelo meio, porque o Thiago Mendes ele consegue pisar na bola e achar o melhor posicionamento saindo da jogada do meio. Ele já no primeiro lance já acha bem o Tietê pelo meio, que gira, e depois o Vasco consegue, através dessas jogadas variadas de meio, lateral e ponta, lateral esquerdo e ponta esquerda, o Vasco consegue atrapalhar muito o entendimento do CSA de linha de defesa, porque o Vasco no primeiro tempo ficou muito preso às laterais, no segundo tempo o Vasco conseguiu variar bastante, mas mais uma vez, como eu sempre venho falando, o que pecou, o que deixou o Vasco mais vulnerável foi a falta de peças de reposição adequadas. O Vasco que cansa, óbvio, o Nuno Moreira saiu e entrou no lugar dele o Lloyd Augusto já na reta final, depois saiu o Lucas Freitas, depois da expulsão entrou o Lucas Freitas e o David para a entrada do Felipe Coutinho. Eu não teria tirado o David nessa circunstância de jogo com um Verratti em má fase.
Tudo bem que o Vasco estava amassando o CSA, mas o David poderia ficar um pouco mais centralizado, até pra gente testar um pouco mais o David nessa função. E o Verratti poupado, tira o Verratti um pouco do jogo, o Verratti que no primeiro tempo não participou do jogo, e no segundo tempo os lances que ele tentou, ele errou todos. Tudo bem que o David também hoje não estava fazendo uma partida boa, mas talvez testando ele ali na frente, junto com o Ryan, revezando ali para ver quem ia ser o centroavante, talvez confundisse o CSA, e o Diniz não conseguiu, não quis fazer isso. E tira o David, uma opção hoje não tão boa, porque o David não foi tão bem, então entra o Felipe Coutinho, que mais uma vez não mostra o futebol que fez com que ele seja uma das principais estrelas do mundo. Eu nem espero que ele seja no Vasco uma das principais estrelas do mundo, que a idade, o condicionamento físico já não é mais o mesmo, mas ele não conseguiu desempenhar. O Felipe Coutinho deu uns passes laterais, tentou achar no meio da área ali o Ryan, o Lloyd quando entrou no segundo tempo, mas o Felipe Coutinho não conseguiu fazer uma boa partida de novo. Ele entrou sendo burocrático, tocando a bola para o lado, e o único chute que ele deu de fato, que sobrou no pé dele, foi um chute que ele chutou por cima. Então o Vasco é uma equipe que tem muita dificuldade nas peças de reposição. E hoje entraram Thiago Mendes e Felipe Coutinho no segundo tempo. Jogadores de nome, jogadores que têm um nome internacional, que jogaram bem nos seus clubes lá na Europa. Então o Vasco, ele peca por não ter uma equipe que, quando tem as substituições, se mantenha no mesmo nível, mas mesmo assim o CSA não levou muito perigo. No segundo tempo, o Hugo Moura, que foi recuado para a zaga com a entrada do Thiago Mendes no lugar do Maurício Lemos, o Hugo Moura quase que entregou um gol pro CSA. O jogador chuta pelo lado, na rede pelo lado de fora. O Vasco, em algumas bolas alçadas na área, também peca, né, na marcação, dá mole ali, deixa o CSA chegar. O CSA levou perigo sim. No segundo tempo, o CSA levou mais. O jogo foi mais feio do que no primeiro tempo. No primeiro tempo o jogo foi um pouco melhor. Mas no segundo tempo o CSA percebeu as vulnerabilidades do Vasco e se postou ali para os erros, para aproveitar os erros da defesa do Vasco. E foi principalmente nos erros da defesa do Vasco que o CSA levou perigo. Não foi uma equipe que criou jogadas, não foi uma equipe que encurralou o Vasco. O Vasco proporcionou jogadas para o CSA, e isso é um problema que o Diniz, a direção de futebol, o presidente, tem que tentar solucionar. O Vasco é uma equipe muito frágil, uma equipe que dá muitas possibilidades para os adversários, os mais fracos até às vezes. O CSA hoje é um adversário muito fraco, teve chances de fazer gol no Vasco e de vencer a partida até. Depois que o João Vitor foi expulso num lance irresponsável, eu falo, esse cara não pode ser titular do Vasco. Dá tudo errado pra ele, ele não tá mostrando boa vontade, cara. É nítido que ele não tá mostrando boa vontade de jogar bem, de ter concentração com a camisa do Vasco. Ele tá aloprado, ele tá fazendo jogadas da cabeça dele, ele arruma problema com o Diniz. É o cara que mais escuta o Diniz dar esporro, é o João Vitor. Foi expulso hoje, depois de uma jogada imbecil no campo de defesa do CSA. Ele deu uma cotovelada na cara do jogador do CSA. Pra quê? Por quê? Não faz sentido. Um cara que não tem cabeça, não consegue se concentrar, não consegue entender que ele estava amarelado. Qualquer jogadinha que ele parasse no campo de defesa, numa possibilidade de contra-ataque do CSA, seria o segundo amarelo. Então, cara, tira o João Vitor do time, deixa ele de lado. Bota o Lucas Freitas, que depois entrou. Por que o Lucas Freitas não foi titular, pelo amor de Deus? Aí tá o erro do Diniz. Entra o Lucas Freitas, entra o João Vitor no lugar dele de titular, Maurício Lemos do lado do João Vitor. 2 pés direitos, 2 destros. Cara, é muita tentativa de fazer merda, é muita possibilidade de dar merda que o Diniz tenta nesse time do Vasco. Que ele bota o Hugo Moura pra zaga, que o Hugo Moura não é zagueiro. Ele bota o João Vitor no lugar do Lucas Freitas. Pelo amor de Deus, gente, vamos tentar fazer o feijãozinho com arroz, básico pelo menos, às vezes, porque o Vasco não tá numa fase boa. O time não é bom, não é aquele time que vai chegar top 4 do Brasil, top 5, não é. É uma equipe vulnerável, uma equipe com fragilidades. Aí você vai botar Maurício Lemos com o João Vitor, que tá cagado de urubu, aí sai o Maurício Lemos, entra o Thiago Mendes e recua o Hugo Moura pra zaga, e bota o Lloyd Augusto no final do jogo, até que fez uma partida razoável, mas fez um cruzamento ali na reta final também, que jogou, nem cruzou, nem chutou, a bola foi pra fora. Então, cara, vamos tentar fazer o feijãozinho com arroz. Diniz tá mostrando que é um cara teimoso, cara. Esquece João Vitor. E outra coisa, o Verratti, eu já falei em outros vídeos, pode ser substituído, não tá no contrato dele que ele não pode ser substituído não, gente. Ele fica até o final em má fase.
Enfim, o Vasco hoje empata um jogo que pelas circunstâncias finais dos 5, 10 minutos de jogo foi um bom resultado. O Vasco vai decidir em São Januário, eu falei isso. O Vasco era para vencer hoje, o resultado não foi bom, mas pelas circunstâncias de um cara que é zagueiro doido, que é o João Vitor, o Vasco consegue levar um empate para São Januário e não perdeu o jogo, quase que perde ainda. Então o Vasco empata com o CSA, vai decidir em São Januário dia 8. E é o mínimo que tem que fazer, classificar contra um time de Série C. Senão vai ser mais uma das grandes vergonhas da história do Vasco. Uma das grandes vergonhas da história do Vasco, se o Vasco conseguir ser eliminado pro CSA, tendo empatado o primeiro jogo. Então, vou partir aqui para as notas individuais. Muito rápido, tá, galera? Muito rápido, porque eu também hoje não tô afim muito de falar desses caras não, que às vezes me irritam demais. Léo Jardim, nota 7. Quando a bola foi no gol, ele pegou, não deu sopa pro azar, não deu brecha hoje, saiu bem do gol algumas vezes, defendeu as bolas que foram no gol e protegeu bem ali o que tinha que proteger. Paulo Henrique hoje, uma boa partida, mostrando muita movimentação no ataque, nota 8. João Vitor, um cara doido, não pode ser titular da zaga do Vasco, tem que ficar na reserva, nota 3, para não dar 0, tô sendo legal. Maurício Lemos hoje, que foi substituído pelo Thiago Mendes no segundo tempo, é um jogador que mostra mais segurança e firmeza do que o João Vitor, mas saiu no primeiro tempo amarelado, mas vai ganhar uma nota 6. O Lucas Piton, lateral esquerdo hoje do Vasco, que correu, se movimentou, muito presente no campo de ataque, nota 7. O Hugo Moura, nosso volante de marcação, junto com o Tietchan no primeiro tempo, conseguiu fazer o Vasco amassar o CSA, mas muito porque o CSA recuou. O Hugo Moura, nota 7,5. Tietchan, uma partida um pouco abaixo do que foi contra o Internacional, nota 7. O Nuno Moreira, não tenho gostado do Nuno Moreira, tem mostrado muita disposição, mas tem cansado rápido e tomado decisões erradas, nota 6. O Ryan hoje, uma opção de ataque, como eu falei, sempre veloz, mas hoje não esteve tão bem, as bolas que foram nele, as jogadas não foram finalizadas bem, então o Ryan hoje vai ganhar uma nota 5,5, e o nosso atacante Verratti ali, centroavante hoje, mais uma vez, no primeiro tempo, não participou do jogo, e no segundo tempo, as bolas que foram no pé dele, que sobraram, ele chutou errado, errou, chutou por cima, chutou muito forte. Nota 5 para o Verratti. O DVD não foi tão bem hoje como foi contra o Internacional, mas é gradativo, vai ter partidas que ele vai fazer melhor e vai ter partidas que ele vai fazer um pouco abaixo. Não foi péssima a atuação dele, não foi uma atuação muito abaixo da média do Vasco como um todo, mas se confundiu muito com o Nuno Moreira ali pelo lado esquerdo e tomou algumas decisões erradas, principalmente no segundo tempo, substituído pelo Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho que entrou no lugar do David, nota 6,5. O Felipe Coutinho que entrou no lugar do David, uma partida mais burocrática, errou um chute ali meio bizarro, mas não tem mostrado ainda o futebol que fez ele ser a estrela do mundo. Não quero que ele seja estrela mundial no Vasco, não vai ser, mas tem que chamar um pouco mais a responsabilidade e acertar mais as jogadas. E o jogador vindo de contusão, vou dar um desconto, nota 6 para o Felipe Coutinho. O Lucas Freitas, que entrou no lugar do Ryan, na reta final do jogo, vou deixar sem nota, quase não participou. O Lloyd Augusto fez algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, que entrou no lugar do Nuno Moreira, mas umas decisões também erradas, mas participou, chamou a responsabilidade, correu para dentro, driblou, fez jogada de ponta, toma a decisão errada, mas participou. Nota 6,5 para o Lloyd Augusto. Não é um jogador que vai resolver nossos problemas, tá? Já falei isso, é um jogador que vai ajudar, mas não vai resolver nossos problemas. Thiago Mendes entrou no lugar do Maurício Lemos, fez uma partida ok, fez o Vasco jogar mais centralizado, foi isso talvez que o Diniz quis com ele, nota 7. E é isso, galera, o Vasco e o Diniz. Fernando Diniz, mais uma vez teimoso, escalando o João Vitor de titular, mais uma vez tirando o David em vez de tirar o Verratti para tentar fazer o Vasco se movimentar diferente no ataque. Tiro o David, bota o Felipe Coutinho, mantém o Verratti até o final. Não entendo por que o Verratti não pode ser substituído nunca no time do Vasco. E, para mim, o imperdoável é escalar o João Vitor, que a torcida já não aguenta mais. É um cara que não tem a menor responsabilidade, um senso de profissionalismo, erra, faz jogadas a bel prazer da cabeça dele, faz um monte de lambança e continua sendo titular incontestável do Vasco. O Diniz hoje perdi um pouco a paciência, nota 2 pro Diniz. Se continuar assim, ele vai morrer afogado com ele mesmo, sozinho, se matando aí, porque esse time do Vasco é um time que não pode mexer num formato original. Tira o João Vitor do time. Por quê? Porque Lucas Freitas e Maurício Lemos fizeram uma partida ok contra o Internacional. Ele vai, pega o João Vitor e bota titular do lado do Maurício Lemos. Quer pedir muito para dar M no time do Vasco, né? Quer fazer muita força para dar M nesse time do Vasco. Faz o feijãozinho com arroz. Deu certo o Lucas Freitas com o Maurício Lemos? Mantém Lucas Freitas e Maurício Lemos. Não venha com o João Vitor. João Vitor deixa no banquinho de reserva lá, porque, porra, parece que quer botar o cara pra jogar, pra valorizar o cara, pra vender. Os negócios que acontecem no Vasco eu não entendo, cara. Porra. Enfim, nota 2 pro Fernando Diniz.
Vasco volta a campo agora contra o Mirassol no final de semana. Jogo difícil, né? Mirassol uma fase boa também, um time que foi montado aí para se manter na Série A, mas está fazendo além de tentar se manter na Série A, está fazendo além disso, está ali no top 10, top 8 do campeonato, uma equipe que recém-promovida da Série B, uma equipe sem tradição nenhuma e está lá fazendo a campanha de 7º colocado. Então Vasco e Mirassol voltando aí ao sábado a campo, 18h30 no Maião. Maião é um nome interessante para estádio, Maião. Enfim, Vasco e Mirassol e Vasco, Maião, sábado, 18h30. É isso, galera, valeu. O Vasco que não pode dar sopa pro azar e nem empatar com o Mirassol, tem que tentar vencer, porque pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.